Em instantes, mais um episódio do Escúcilcast, que tem o apoio de Elite Pro, força e condicionamento, levantamento de peso olímpico, treino funcional e cross training. Lojas Cadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de Hotéis da Londer, muito mais que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, o museu a céu aberto para explorar cultura, arte e história. Stari Arte, móveis e decorações. Olá, eu sou Moisés Escúcil e esse é o Escúcilcast. Que prazer ter você aqui conosco em mais este episódio. Antes de mais nada, eu vou te pedir para comentar, curtir e compartilhar este episódio. Se puder também, se inscreva nos canais do Escúcilcast no YouTube e Spotify. E é claro, nos segue nas redes sociais. O nosso ambiente, a nossa bancada está decorada com as obras de arte do Mauri Menegotto, escultor em pedra Bento Gonçalvense, e também da ceramista Cláudia Giordani, do ateliê Casa da Colina, o melhor refúgio da colina. O meu convidado de hoje é um jornalista renomado gaúcho, ele que já comandou um dos programas de maior audiência das rádios do Rio Grande do Sul, o Gaúcha Atualidade. Atualmente, ele é colunista semanal do jornal Zero Hora, Daniel Escola. Cara, que prazer te receber aqui. Quando eu mantive contato contigo para participar aqui do nosso podcast, do Escúcilcast, de imediato, não deu acho que 30 minutos, tu já me retornou me dizendo que tu viria a Bento Gonçalves para participar comigo desse episódio, desse bate-papo, e eu fico muito feliz, muito agradecido por tu ter te disponibilizado a participar. Escúcil, muito obrigado. Também estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho uma relação afetiva com o Bento muito forte. Começou na infância, quando meus pais me traziam aqui. Depois, na adolescência, a gente vinha no Atalaia. Poxa vida, cara. E aí evoluiu para a vida profissional. Embrapa, uva e vinho. Muitas vezes eu vim. Eu moro bem pertinho da Embrapa ali, cara. E eu também fui jurado do concurso nacional dos vinhos. Certo. Primeiro no pavilhão de exposições da Expo Bento. Certo. E a segunda vez no Spa do Vinho. Certo. Depois, na vida matrimonial, sou casado. Com a Gabriela, né? Gabriela Bordache, isso. Nós íamos ao Vale dos Vinhedos. E agora, na vida de pai, com duas filhas, elas querem ir. Aí eu conheci Faria Lemos no Garden da Pisol. Ah, que legal, cara. Que elas querem ver o pavão. E quando a gente veio para cá, nós nos hospedamos no Hotel da Londres, grande hotel. Certo. Estou muito feliz aqui. Então, a minha ligação afetiva com o Bento é muito forte. Eu posso falar sobre qualquer coisa. Legal. Eu quero só deixar marcado aqui. Eu não me conformo com a carga tributária do vinho brasileiro. É verdade, cara. É verdade. É muito caro. É verdade. Uma vez eu estava na Itália e comprei um vinho Chianti por 5 euros. Poxa vida. E eu, por que tão barato? Aí eu fui lá, a carga tributária brasileira, lá é taxado como alimento. Aqui é bebida alcoólica. É verdade. Como é que o vinho brasileiro, gaúcho, daqui, o vinho fino, vai competir com esse vinho? E a gente mesmo comprando aqui, o vinho é caro para ser comprado aqui, produzido aqui, né? E esse é um debate que sempre se reacende, sabe, Escola? E passa ano, e sai ano, e entra ano, e a gente não vê uma mudança, né? Até se criou a zona franca da uva e do vinho, com a esperança de que isso fosse mudar essa realidade, mas não muda, né, cara? Não muda. Aí eu questiono como jornalista o governo, os governos. Pois é isso aí. Por que não fazem? Mas vai abrir mão de... A resposta deles, vai abrir mão de carga tributária. Aí tem que fazer para um, fazer para outro. Mas faz. Pois é.
Faz pro vinho, depois tu vê. Por que tu abre mão para alguns setores? Por exemplo, o automotivo. Nada contra o automotivo. Mas por que tu abre mão? Isenção de IPI, todas aquelas coisas, né? E outra, o lobby do setor automotivo é muito forte. É verdade. Por que tu dá isenção fiscal de bilhões de reais todos os anos para empresas, por exemplo, como a Coca-Cola, na Zona Franca de Manaus, que distribuem xarope para o Brasil inteiro? É verdade. Então eu não me conformo com isso. Tu vê, e o setor da uva e do vinho é um setor, não são só as vinícolas, né, cara? As famílias que vivem, quantas milhares de famílias que vivem disso, né? Realmente é complicado. Eu falo isso porque eu bebo vinho gaúcho, né? Vinho da Serra Gaúcha. E eu sei o quanto é difícil vinho de grandes e pequenos, mas das pequenas também depende do agricultor que planta a uva. Pois é. E vem para a vinícola e a dificuldade dessa pessoa. É verdade. Tu falou da vinícola Cristófoli, né? A Bruna esteve aqui conversando com a gente, falamos muito sobre a questão do vinho, sobre carga tributária, sobre a divulgação do vinho lá fora. Eles têm um grupo muito legal, com 6 vinícolas, se eu não me engano, 6 vinícolas de pequeno porte, que trabalham muito a região de São Paulo, Rio de Janeiro, para justamente divulgar, né, e levar para fora. Sabe que eu já almocei lá na Cristófoli. Eles estão com o restaurante novo agora, não sei se tu foi no novo deles. Não, novo não, eu fui no antigo. Tá muito bacana. É embaixo da casa antiga. Agora eles fizeram um top ali, muito legal. Ali era a família cozinhando, né? Isso aí, exatamente. Poxa, no meio das barricas. É isso aí. E eu me senti em casa. Eu me surpreendi hoje, quando tu chegou aqui, cara, e tu me falou, né, Monte Belo, tu vive aqui na região, tu vem bastante, né? Bastante. Agora um pouco menos, talvez, eu tenho um problema caseiro com isso. Minha mulher, eu sou de Caxias mesmo, mas a minha mulher gosta mais de Penta. Legal, cara, que bacana. Sua mulher é natural de onde? Porto Alegre? Porto Alegre. Gosta da região. Adora a região. E as meninas também, né? A Tereza e a Joana? Já. Vem bastante. Aí tem pavão lá no Dalpisol, né? Dalpisol. Enquanto as meninas brincam com o pavão, os papais vão tomar espumante. Tá certo. Legal, cara. Legal. Mas, Escola, tu durante muito tempo foi o comandante do Gaúcha Atualidade, né? 10 anos. E a gente acompanhou um pouco da tua história recente, né? E tu tava ali em 2021 na fase talvez a mais produtiva, assim, da tua carreira, né? Mais estava ativo, né? Tu era um cara muito ativo, um workaholic, como tu mesmo disse, né? E trabalhava muito e não parava, e almoçava caminhando muitas vezes. E de repente, cara, tu se descobriu no meio de um turbilhão de coisas que foi como é que se chama o câncer que tu teve? Meduloblastoma, né? Que ninguém sabe o que era isso. Eu vi que ele atinge a região aqui do cerebelo, né? Ou da medula espinhal, que acho que está ali também, né? Começa no cerebelo e ele pode se distribuir para a coluna. Mas é um câncer que a maior parte dos casos é com relação a crianças, isso, né? E como tu pode ver, eu não sou mais criança. Pois é. Sou mais raro ainda. Tá certo. Cara, mas como é que foi? Poxa vida, tu tava numa fase muito bacana, como eu disse, né? E tudo aconteceu muito rápido, né? Pode falar um pouco pra gente disso aí? Claro. Olha só, escuta, em 2021 eu tava no auge da minha carreira. Profissionalmente, na atualidade, e também era comentarista do Bom Dia Rio Grande da IPSTV. Exato. Pessoalmente, uma mulher maravilhosa, 2 filhas pequenas, incríveis. E a minha vida pessoal também tinha o lado da comida, da alimentação, da prática física. Eu tinha uma vida muito saudável. Eu corria 10 km dia sim, dia não. Que a corrida era meio esporte sozinho, ouvindo meu podcast no fone, ouvindo no rádio. E a minha alimentação era frango com salada. Tu não tinha excessos, nada? Tu nunca fumou? Não sou tabagista e nem gosto de que não perto de mim. Uma vez eu fui pro Japão e estranhei muito porque as pessoas fumam dentro do restaurante. E eu não conseguia ficar.
Então eu comprei meu peixinho ali e fui pro lado de fora para comer. Não conseguia sentar com eles, porque o cara fumando em cima de ti. Pois é. E os restaurantes no Japão, em Tóquio, são muito apertadinhos. Eu não sabia que fumam no restaurante, cara. Permitido fumar. Não sei se ainda é, mas eu fui em 2011 pra lá. Certo. No tsunami, no terremoto. Eu fui pra lá como repórter. Foi pra lá pra cobrir, né? Pra cobrir. Eu lembro dessa fase aí. Eu fiz várias coberturas nacionais e internacionais. Guerras também tu teve em alguma ou não, cara? Guerra. Ou pós-guerra? Não? Não. Não. Eu fui 4 vezes para os Estados Unidos, uma vez para o Chile, uma vez para o Japão e uma vez para o conclave do Papa Francisco. Cara, isso deve ter te dado experiências fenomenais, né? Poxa vida. E aqui no Brasil eu cobri impeachment da Dilma, cobri eleições. Desde a primeira eleição que eu cobri foi Brito e Olívio. Poxa vida. Em Caxias aí. Tu já tava na Gaúcha nessa época? Já tava na Gaúcha. Em Caxias, pela Rádio Caxias, eu cobri o Recoto com o Pepe. Que o Pepe ganhou. Recotou-se. E o governador é o Antônio Brito. Exato. Depois o Brito perdeu a eleição. Depois o Brito perdeu, né? Eu vim para Porto Alegre e peguei aquela eleição fatídica de 98. Brito e Olívio. Ali em diante eu cobri todas. Fiz debate na Gaúcha com candidatos. Bom, eu estava no auge da minha carreira em 2021, no início de 2021. Eu até pensava, o que será que pode dar errado? Um câncer. Aí, no início de 2021, comecei a sentir tontura. Esporádica. Não sentia sempre? Não, esporádica. Vez que outra te dava uns... Dia sim, dia não, inclusive. Isso foi no início de 2021? Isso. Aí eu fui no oftalmo, porque eu tenho miopia. Somos dois. Aí em 2021, o oftalmo disse assim, me examinou, ele disse, olha, tu vai ter que trocar de lente. É multifocal. Só que vai demorar para tu te adaptar, tá? Porque eu uso óculos desde os 15 anos, ou seja, 1991, comecei a usar óculos. Aí eu disse, tá. Aí peguei como bom negligente, né? Eu era uma pessoa eu negligenciava minha saúde, essa é a verdade. Aí aquela tontura lá. Cara, acho que nunca vai ficar doente, né? Esse é o problema. E aí a minha mulher dizia, vai fazer uma ressonância magnética, vai fazer um check-up. Eu dizia, não vou me meter num hospital agora. Deixa eu passar a pandemia, depois eu faço o check-up lá no fim do ano. Eu queria jogar pro fim do ano. Aí não me acostumei com a lente e tal. Eu pensei, atribuir a lente, o que era errado. Eu tinha uma dorzinha de cabeça aqui atrás, eu tomava uma Novalgina e vida que segue. Um dia eu estava fazendo o Gaúcho e Atualidade. Quando eu terminei o programa, também em casa. Foi na época da pandemia ali, né? Isso. Fez muita coisa, fez todos os programas em casa, né? Todos. Aí quando eu saí do estúdio, eu terminou o programa, eu saí do meu quartinho lá onde eu fazia o programa e fui até a sala. E minha filha, a Tereza, estava no chão. Eu fui junto a ela. Tereza é a menorzinha, mais nova. Ela é um bebê da pandemia, né? Ela nasceu 3 meses antes de fechar tudo. Aí fui pegar ela no colo e quando eu levantei, ainda bem que a babá estava ali para me segurar, porque senão ia cair. Mas até então nunca tinha te dado nada, assim, de... Nada. Tonturinha básica, assim, nada... Não. Quando eu mexi a cadeira assim, ó, pro lado, né? Direita e esquerda, porque minha cadeira é giratória. Aí aquilo me acendeu o sinal de alerta. Não é só vertigem, isso aqui é algo mais. Não é só a lente do óculos. Eu procurei um otorrino. Meu otorrino dizia, tem deslocamento dos cristais do trículo, que aliás é bem comum na tua idade com homens. Eu tenho labirintite. Labirintite, Diz que é alguma coisa que tem aqui dentro, né? Que tu perde o equilíbrio, né, cara? Eu sei que vai no médico, tá? Cara, eu ouvi a tua live te cortando um pouco. E aí quando tu falou das tonturas,
puxa vida, só que eu é de 3 anos pra cá, né? E aí eu comecei, eu fui no médico, não, é labirintite. Mas tu falando, aí tu falou do óculos, semana passada eu tava no oculista porque eu tinha que trocar do óculos normal para um bifocal, né? E eu acabei não fazendo porque ele disse, cara, se tu tem vertigem, se tu tem labirintite, não põe bifocal porque tu não vai te acostumar, tu não vai conseguir. Não, e tu falando, poxa, eu vou ter que procurar um médico, cara. Aí eu fui no otorrino, e aí o otorrino me disse o seguinte, ó, isso é cristais do trículo que se deslocam e não tem remédio para fazer eles voltarem. A solução é fazer manobras. Tem até uma sigla para esse fenômeno de deslocamento dos cristais do trículo, que é aqui atrás da orelha. Nós temos o labirinto. E dentro dele tem esses cristais, não são exatamente cristais, tá? Mas eles chamam de cristais que se deslocam. O nome disso é VPPP, vertigem paralela, Nem vou dar a sigla aqui porque... Tu ficou craque nisso aí tudo, né, cara? Porque aí eu não sabia, eu pedi explicação, né? Jornalista, não vendo médico. Como é que se cura isso, doutor? Eu largo e está tomando o remédio, não toma, que isso aí nós vamos tratar disso aí com manobras. Ele chamou a fisioterapeuta que trabalhava com ele no consultório e ela fez uma manobra. A manobra é basicamente o seguinte, ó, fica sentado na maca e tu deita. Rapidamente ela vira a tua cabeça para ver se os cristais voltam. Daí o médico me disse assim, ó, faz uma e vai ficar bem. Fiz uma, fiz duas, fiz 3 e não nada. sentia melhora nenhuma. Daí disse assim, vamos descartar tudo, vamos começar a investigar isso aí. Vamos começar de cima para baixo. Começar com uma ressonância magnética. Marquei a ressonância magnética. Eu era tão orcaólica que eu marquei para um domingo de manhã. Domingo de manhã no hospital perto da minha casa. Para não parar de trabalhar. Não parar de trabalhar, não perder um dia de trabalho, para ser cômodo para mim. Olha só. Naquele dia eu acordei, tomei banho, tomei café. Enquanto eu tomava café, eu olhava lá na janela e dizia assim, é final de junho, quase julho. Friozinho. Chovendo. Eu pensei, não vou, acho que eu vou ficar em casa. Por quê? Vou perder um domingo fazendo um exame que vai me custar tempo. Quase que não fui. Ainda bem que eu estava perto da porta. Eu disse, não, já que eu fiz tudo isso, eu vou, né? Aí eu fui e fiz o exame. Quando eu terminei o exame, eu vi que tinha uma coisa errada. Que exame tu fez ali? Uma ressonância magnética na cabeça. Sim, bem completão, né? Para ter... Completo. O mais completo veio em seguida, depois que eu descobri o câncer. Ali na ressonância eu vi que tinha uma coisa errada, porque a pessoa que estava fazendo o exame saiu da sala dela e veio para a minha sala e me abordou com a seguinte pergunta: o senhor está investigando ou é só um check-up normal? Eu disse, por quê? Não, o médico vai te ligar. Deus, pensei comigo assim, por que o médico vai me ligar se ele nunca me ligou? Por que eu fiz uma ressonância do joelho e o médico, meu ortopedista, não me ligou? Eu tive que ir lá consultar com ele. Mostrar o exame. Então eu fiquei com ele na cabeça, tá? Fui pra casa, almocei de tarde, domingo de tarde, o meu médico me ligou. No mesmo domingo? No mesmo dia. Tu deve ter pensado, não é coisa boa. Quando eu vi o nome dele, porque eu não tenho um iPhone, tá? Quando eu vi o nome dele na tela, pensei, ixi, me ralei. Aí eu atendi a ligação e disse, ó, doutor Otávio Pilcher. Ele disse, olha, tem uma notícia que não é boa pra ti. Descobrimos um tumor no teu cerebelo. Esse tumor é de câncer. Aí, literalmente, o meu chão desapareceu, porque eu não conseguia ficar em pé. Eu sentei no sofá, onde eu tava, para ouvir o cara. E ele chorou comigo. E aí, deu toda a minha situação, mas eu já fiz uma coisa para ti. Eu já entrei em contato com um neurocirurgião.
Eu, neurocirurgião, por quê? Esse não vai escapar de uma cirurgia na cabeça. Esse doutor, exatamente no meio da cabeça, num pedaço do cerebelo que se chama equilíbrio, justamente o equilíbrio que mais me caracterizou, né? Nunca esquerda nem direita, como jornalista sempre caracterizou o equilíbrio. Inclusive nem sou torcedor de time de futebol, nem eu achei que tu fosse gremista, cara. Não. Quem é gremista é uma das tuas meninas, né? Até nisso é interessante, porque uma das meninas é gremista, a outra é colorada. Ah, é? E o papai e a mamãe Não. nem torcem. Tá certo. Porque quando eu escolhi jornalismo, eu decidi me afastar das minhas preferências. Claro. Todas, inclusive o Caxias. Eu torci pelo Caxias quando, por exemplo, o Juventude foi para a Copa do Brasil. Uhum. E o Juventude, eu jogou a Série A. Então eu sei que é morar numa cidade que me Romário. Pois é. O Edmundo, o Sávio. Esses jogadores iam jogar em Caxias. Uhum. E comiam nos restaurantes, e se hospedavam em hotel, eram celebridades, todo mundo tirava foto com eles. Então minha cidade estava na primeira transmissão do jogo, né? Depois a minha cidade estava no Foque Nacional. Uhum. Tu nunca fez jornalismo esportivo, né? Não. Nunca. Nem na Rádio Caxias. A única coisa que eu não fiz foi jornalismo esportivo. Certo. Sim, tu sempre teve muito voltado para o jornalismo na área política, né? Isso. Tá. E aí o câncer, então... E aí, Escócia, é o seguinte... Atingiu o cerebelo. Cerebelo. Cerebelo é um órgão embaixo do cérebro. Uhum. Não é exatamente no cérebro. O cerebelo controla várias coisas, menos a cognição. A parte cognitiva é onde tu organiza as tuas ideias e fala. Eu já vou explicar por que minha fala não está legal. Isso eu perdi, mas eu vou recuperar. Estou trabalhando para isso. Aí, no dia seguinte, o médico já marcou, o Arthur Pereira Filho me ligou também. Ele me passou pelo WhatsApp uma imagem do meu tumor, que é também num limão. Poxa, no meio. Grande. E tu nunca sentiu nada assim de tu passar a mão e alguma coisa? Nada. Dorzinho de cabeça. Mas de ter volume, alguma coisa, nada. Era bem interno, então. Ele estava crescendo. Pressionando, né? Pressionando, e tomava Novalgina e passava a dor. Irresponsável, né? Bom, aí no outro dia, ele marcou uma consulta comigo de tarde. De manhã, eu fui consultar outro médico. Doutor Eliseu Paleoli, para pegar uma segunda opinião. Isso na segunda já seguinte ao exame que tu tinha feito no domingo. Sim, segunda de manhã. Cara, eu fico pensando como é que tu encarou tudo isso, porque tu estava trabalhando até no domingo normal. Na segunda tu já não conseguiu ir para a atualidade. Não, Tu foi? Eu não fui, mas na terça fui. Eu fui até a véspera da minha cirurgia. Mas nesse período foi muito rápido, entre descobrir e fazer a cirurgia foi o quê? 21 dias. 21 dias. E tu tinha que te preparar emocionalmente, psicologicamente. E ingenuamente, eu pensei que eu ia fazer cirurgia e ia voltar, então eu tirei férias. 30 dias. 30 dias. Só que a cirurgia é só o início do tratamento. O tratamento tem 2 anos já. Aí, foi o seguinte, eu fui pegar uma segunda opinião. Doutor Eliseu Paleoli. Antes de consultar o médico. Presencialmente, no início de venda. O Arthur Pereira Filho. Aí eu fui na PUC falar com o doutor Eliseu Paleoli, que é um papa, né? Ele vem de uma dinastia muito forte da cirurgia cerebral. Então eu levei os exames e conversei com ele. Ele deu exatamente o mesmo diagnóstico. Nenhuma frase é mais, nenhuma frase é menos. Aí eu tomei uma decisão. Depois que eu fui lá ver o doutor Arthur, eu disse, olha, eu falei para ele, fui transparente, eu disse, peguei uma segunda opinião para saber, porque é um troço muito sério. Ele disse, não, fica à vontade. Ok, vou te explicar qual é o procedimento. Aí eu tomei uma decisão. Fiz no Moinhos-de-Vento. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele, doutor, quanto tempo eu vou ficar fora?
Tira férias, tu vai ficar afastado uns dias, pelo menos umas 2 semanas. Eu tirei 30 dias pra ficar tranquilo, né? Férias e tal. Aí fui fazer cirurgia 21 dias depois, no dia 21 de julho de 2021. Me operei. Aí, como previsto, eu fiquei 2 dias na UTI, e na UTI, depois da cirurgia, eu tive complicações. Uma delas foi hidrocefalia. Minha cabeça ficou muito grande. E também meu batimento cardíaco caiu de 80 para 27. Tá louco, é uma quase morte, cara. Uhum. Nesse abatimento ele tá quase parado. 27, quando a minha mulher saiu do quarto. Ela ficou tão nervosa, coitada. Tu te lembra ali de ter visto ela nesse período? Não. Tu tava sedado. Sedado. O único flash que eu tenho é o México gritando pra outra equipe ali: vamos salvar o cara, vamos salvar o cara. É um flash. Na UTI isso, no período na UTI. De pós-cirurgia. Porque aí o doutor Arthur notou, a minha mulher tinha ido pra casa, ele notou que não tava legal. Ele ligou pra minha mulher de madrugada: vem pro hospital que nós vamos ter que operar o Daniel agora. Foi uma segunda cirurgia, então? Na segunda. Aí eu tenho até uma cicatriz aqui na testa. Teve que fazer um dreno? E um dreno pra diminuir a hidrocefalia. Porque a minha cabeça estava muito grande. Aí fiz a segunda cirurgia. Aí comecei a radioterapia, fiz 33 sessões de radioterapia. Uma radioterapia, uma sessão, dura, no meu caso, tá? Quase 1 hora. E tu fica numa máquina, na verdade, recebendo um raio na cabeça durante todo esse tempo. É uma por dia, né? Uma por dia. Uma por dia. Bom, eu tava de cadeira de rodas, tá? Aí, quando eu terminei a radioterapia, eu não entendi por que eu não ficava amarelo, por que eu não ficava careca, por que eu... Barba, manteve a barba, não tinha perdido ainda. Nada, aí comecei que Mas tu tinha perdido muito peso nesse período ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Por que eu não perdia peso? Por que não tinha aparência de doente? Por que não parecia, basicamente, por que não parecia um cara com câncer? Aí comecei a quimioterapia e descobri. Porque a medicação da quimioterapia é tão forte que cai tudo. Minha irmã passou por um câncer agora no seio também. Ela fez procedimento fez as quimios agora. Mas tá bem. Que bom. Tá muito bem. Boa notícia. É, muito bem, graças a Deus, cara, muito bem. Aí eu fiz 6 ciclos de quimioterapia. Fortíssima. Forte. Eu cheguei na terceira. Eu falei pro meu oncologista, do André Fai: doutor, eu não aguento mais. Não aguento mais. Ele disse: cara, estamos no final. Bem assim. Tu tinha 6. 6. Essa era o mais passado, né? Fazia cada 15 dias? Não? Olha só. Um ciclo de quimioterapia dura 1 semana. Ele começa na segunda, vai até a sexta-feira. Na segunda fica o dia inteiro recebendo a infusão. Foram 6 ciclos e em cada ciclo era tipo uma semana inteira? Uma semana. E aí tu tem um intervalo de 21 dias, aí volta para fazer o segundo ciclo. Aí no primeiro dia é o mais longo, tá? Tu fica recebendo uma infusão durante 12 horas. No segundo diminui um pouquinho, no terceiro diminui um pouquinho, no quarto mais um pouquinho. No quinto e último dia recebe uma agulha na barriga, que é o remédio anticoagulante. Depois fica 21 dias para descansar, entre aspas, né? Tem um respiro, um intervalo, e aí tu volta para fazer mais um ciclo. No cada ciclo é bem desgastante. Chegou no terceiro, tava amarelo, perdi 16 quilos, tava com uma aparência de doente. Por que eu perdi 16 quilos? Porque eu tinha muita afta na boca. E a medicação, né? Medicação forte. E outra coisa, eu não sentia apetite pra nada. As coisas que eu gostava, tipo massa, pizza,
feijão, arroz, salada. Acabou, não comia nada, então eu perdi peso assim, muito rapidamente. E cabelo, barba, pelo, caiu tudo. Eu era, cara, tu olhava pra mim e dizia, esse cara tá doente. Esse cara tá passando por processo de câncer. Aí entrei em depressão. Daí comecei a tomar antidepressivo pra ver se eu reagia. Aí no dia 26 de maio... Isso ainda durante as quimioterapias? Sim. 26 de maio do mesmo ano, 2021. Daí já em 2022... Eu usava um ano ainda. Terminou tudo. Mas eu vim pra casa, minha mulher me trouxe. E quando eu cheguei em casa, meus amigos estavam lá na frente de casa. Amigo de trabalho, amigo de tudo. Trabalho. Sabe quem tava lá? Eloy Zorzeto. Pô. O Eloy eu nunca vi sair do estúdio. Nunca vi... Sabe? Tava lá. E vários amigos, vizinhos. Pra te receber. Pra me receber. Deixa eu entender, cara. Nesse período tu ficou basicamente dentro do hospital, tu não foi pra casa? É assim, ó. Tu fica... Entre a cirurgia ali, essas coisas aí. Não, eu fui. Ah, tu fazia um... Eu fiz 2 cirurgias e fui pra casa. Daí eu voltava todo dia pra fazer as químios. Rádio e depois químio. Na químio eu não recebia medicação no braço. Eu recebia aqui num catéter que eu ainda tenho. Catéter é um aparelhinho que é instalado aqui no peito. É subcutâneo. Então por ali tem uma agulha que entra a medicação. E a bolsa de medicação é um coquetel bem pesado, mas medicação... Por quê? Eu precisava matar as células boas e ruins. Principalmente as ruins. Mas para matar a célula ruim, tu tem que matar a boa também. Que a medicação age aleatoriamente. Ela não escolhe essa ruim e essa boa. Que eu também não sabia o que era. Aí no meio da quimioterapia eu tive neuropatia periférica. Que é basicamente, tá? É a incapacidade do cérebro se comunicar com as pernas. E também tive um problema na voz. Esse problema da voz não foi decorrência do procedimento cirúrgico. Não, nada a ver. Não. Eu tô com a voz boa, inclusive. Só que aí comecei a piorar na quimioterapia. Essa medicação tão agressiva. Baixa imunidade, baixa tudo, né, cara? Eu costumo brincar que eu gabaritei o dicionário médico. Porque tudo que tu imagina, eu tive. E antes do câncer, eu nunca tinha sido internado na minha vida. Nunca tinha ficado no hospital. Tu era um cara que fazia exercício também, né? Caminhava bastante, corria, enfim. Corria 10 km todo dia, sim, já não. E caminhava todo dia. E na academia, tinha uma vida saudável, perfeita. Daí eu tava lá, deitado, em depressão, em casa, tá? E pensando assim, teve dias que eu passei o dia inteiro deitado. Aí eu pensava assim, se o Napoleão lutou batalhas enterrado na neve, por que a escola não pode reagir e lutar a sua batalha? Claro que eu não sou Napoleão, né? Mas eu queria pelo menos ter uma história para contar, já que eu tinha sobrevivido. Aliás, o câncer me ensinou muitas lições antes e depois do câncer. Daí eu fui para casa, depois da segunda cirurgia, fiz radioterapia, indo e voltando todos os dias do hospital. E quimioterapia também em casa, indo e voltando do hospital, tá? Eu costumo dizer que eu gabaritei o dicionário médico e também eu fui internado várias vezes. Nesse ínterim, eu fui internado uma vez, eu botei na cabeça que eu queria ir no supermercado. Vai saber por quê? Porque eu acho que estava com saudades daquilo, sabe? E minha mulher me levou. E ela disse, olha, tu não tá bem... Cadeira de rodas? Cadeira de rodas. Aí a gente percorreu todo o mercado ali. Quando eu cheguei no caixa, ela disse assim, fica lá naquele cantinho, lá naquele banco lá, me espera ali enquanto eu passo pelo caixa.
Só que quando eu fui no banco, tinha uma mulher do meu lado. E eu comecei a desmaiar. Poxa vida, cara. E ela gritou, socorro, socorro, o rapaz tá desmaiando. Eu apaguei, né? Quando eu acordei, tinha um monte de gente ao meu redor ali. Eu vi o Zafra assinou o protocolo. O protocolo é chamar a ambulância e levar para o hospital mais próximo. Quando chegou a ambulância do SAMU, eu disse, o que essa ambulância está fazendo aqui? Alguém disse, é para ti. Para mim? Para que ambulância? Tô aqui com a minha esposa, vim de carro com ela. Tô bem, tudo certo. Tá, vamos lá, se é protocolo, vamos lá, né? Entrei na ambulância. Eu vi que não estava indo para minha casa, estava indo para o hospital. Resultado: 21 dias internado. Luiz e Vento. Que baixou a imunidade, enfim, deu um... Eu tinha pressão baixa. Daí desmaiava com muita frequência. Uma vez eu desmaiei dentro do elevador da minha casa. Poxa vida. Teve outra vez que ainda bem eu desmaiei no lugar certo. No hospital. Porque eu estava saindo de uma sessão de radioterapia, na última, radioterapia, e eu estava na cadeira de rodas, e a minha mulher disse assim, me levou no estacionamento, e disse assim, espera aqui, eu só vou ali pegar o carro. Quando ela foi lá e voltou, eu resolvi levantar da cadeira e dizer, não, eu vou ir, fiquei que eu vou ir, só que eu caí. Eu tropecei, não, bati com a cara no chão. Poxa vida, machucou? Não, machucou. A médica desconfiou que eu tinha quebrado o nariz. Aí veio todo mundo me ajudar, assim, desmaiei no lugar certo, né? Porque eu fui internado, fiquei ali até não fazer... Mais um tempão. Bah, eu tava indo pra casa, cara, sabe? Enfim, eu tive incontinência urinária, tive incontinência nos pés também. Tive vários... problemas. E naquele dia ali que tu comentou que o pessoal estava te esperando na frente da tua casa, que fizeram a surpresa, tu estava no momento de encerrar o tratamento quimioterápico. Sim. E desse período para frente tu começou a ter sinais de melhora, esses desmaios, boa incontinência, pergunta. Isso começou a melhorar nesse período aí? No dia 26 de maio de 2022, dia de Nossa Senhora de Caravaggio, terminei todo o tratamento, fui em casa. Quando eu cheguei em casa, tinha toda aquela gente ali. Que, aliás, o me botou pra cima, né? Pô, imagina, cara. Todo mundo ali pra te... Tu nem imaginava que iam estar lá todos te esperando. Surpresa. Que legal. Aí o meu amigo Michael Sopra, amigo meu, dormiu no hospital comigo. Pô. 2 noites. Até porque tu tinha as meninas em casa pequenas, né, cara? A Gabriela tinha que dar atenção pra elas, tinha tudo aí isso também, né? Rede de apoio é muito importante. Pois é, cara. Porque não passa por isso se não tiver uma boa rede de apoio. Família, amigos, enfim. Família, né? Amigos. Colegas de trabalho. Gente, tudo, né, porque cara? tu precisa, basicamente, tu precisa ir pro hospital e voltar. Alguém precisa de ir contigo. Alguém precisa ficar contigo. Acompanhar lá durante a noite e tal. Outra, tinha minha casa, né? Com 2 crianças. Alguém vai ter que ajudar lá na casa também, porque tem tudo isso, né? Outra, eu não podia dormir sozinho. Então, eu tive a ajuda de muita gente. Que bom, cara. Não pode ficar sozinho. Então, a rede de apoio, ninguém me abandonou, nunca foi abandonado. Aliás, isso vai para a minha lápide, tá? Nunca fui abandonado. Poxa vida. Nunca. Cara, nesse período aí, entre ter descoberto a doença e o câncer, né? E até tu tá hoje como tu tá bem, tá legal, tu tá pra frente, né? Tu, em algum momento tu pensou assim, não, eu vou morrer, cara. Sim. Pensou? Sim. Pensei, depois da segunda cirurgia, eu pensei, olha, não posso perecer. Já passei pelo pior e agora eu tenho que ficar aqui. Tenho que sobreviver. Eu me considerava um homem farmacinha, porque tinha uma caixinha verde
de remédios. Quem não tem, né? Meu avô tinha. Pois é, cara. Todo mundo tem em casa. Era um coquetel que eu tomava de manhã, no café da manhã, no almoço e na janta. Não nessa caixinha tinha um pãozinho de sanduíche de manhã, um prato do almoço ao meio-dia e a janta, comidinha, né? Ali. Então eu sabia exatamente. Tinha vezes que eu tomava 8 medicamentos por dia. Poxa vida, cara. Por dia. E aí, engana-se quem fica internado e acha, vai descansar. Não descansa. Porque a todo momento vem alguém tirar sangue, medir a tua pressão. Acompanhar, né? O acompanhamento. Que é necessário. Outra coisa que me irritava, buzina na frente do hospital. Carros passando. Aquilo me irritava, aquilo irrita pacientes, entende? Olha só as coisas. Antes, quando eu tirei férias para fazer cirurgia, não avisei ninguém. Só avisei minha gestora. Eu não queria atormentar ninguém, amedrontar ninguém. Não queria dar um alarme falso. Nem o pessoal do Atualidade que tu fazia todo dia tu avisou? Não, eu só avisei que ia sair de férias. Que tu ia dar um... Ia dar um tempo. E aí depois eu tive que dar toda a explicação. Aliás, tem um lado positivo aí. Porque eu não tinha ideia do carinho que as pessoas tinham por mim. Não tinha ideia de que as pessoas iam se mobilizar tanto por isso. Um dia eu estava internado lá e um padre foi rezar a missa lá na frente do hospital. Gravou em vídeo. Dizendo, o escola tá aqui internado, tô orando por ele e tal. Durante esse processo de cirurgias, eu estava completamente fora, né? E aí, quando eu retomei alguma consciência, eu comecei a ficar muito agressivo. Eu nem gosto, nunca briguei na minha vida, nunca dei um soco em ninguém. Só que Tua briga era de ideias, né, cara? Não, a minha briga era de ideias. Aí, quando eu estava internado, eu dei um soco na cara do meu irmão. Dei um soco no braço da minha mulher. Ficou roxo, inclusive. Joguei uma caixinha de água de coco no rosto da minha mãe. Fiquei tão agressivo. Escuta, é inacreditável, porque eu comecei a ficar... Eu estava cheio de drenos, né? Aí comecei a arrancar aqueles cabos, eu não queria. Aí veio a minha mulher disse, por favor, me ajudem. Aí veio uma enfermeira, não consigo me segurar, veio mais um. Aí veio uma pessoa e disse assim, uma enfermeira, só nós vamos ter que sedar esse cara aí, senão o próximo passo é camisa de força. Eu fui sedado e parei. Esse era eu. Né? Tu faz coisas no hospital que tu não tem a menor ideia que tu vai fazer. Tu continua fazendo acompanhamento agora? Sim, que aí é uma coisa interessante isso, porque... E tu participa, tu dá muito apoio a um grupo de estudos, né, e de acompanhamento do medulloblastoma, né? Blastoma, isso. Que é o seguinte, câncer não termina. Tu tira o câncer, mas tem que ficar acompanhando porque há uma possibilidade grande de volta, que eles chamam de recidiva. Então, cada 2 meses eu faço exames para ver se está voltando. Cada vez que eu vou lá, é uma volta no tempo, porque tem que fazer ressonância magnética. E a minha primeira ressonância magnética da cabeça foi essa que eu descobri o câncer. Toda vez que eu faço ressonância é um drama para mim. Quando eu descobri qual era o tipo de câncer, eu estava lendo uma vez, em 2021, estava lendo uma revista Nature. Que é uma extremamente conceituada, né? Super conceituada. Na área de saúde, área médica, enfim. E a manchete me chamou a atenção porque era de um artigo que eles tinham lá, que era... pesquisadores ainda vão encontrar a cura do câncer. Olha que interessante isso aqui. Vamos ver qual foi. E era o meu câncer.
comecei a ler, a apelação tinha financiado um empresário brasileiro, e esses caras aqui vão descobrir a cura do câncer para crianças, que era meu tipo de câncer. E aí eu levei o artigo para o meu oncologista, doutor André, procede? Eu disse, claro, esses caras ainda vão encontrar a cura do câncer. Inclusive, eu conheço esse empresário, Deus, jornalista, paciente de câncer, tá? Eu disse, me põe em contato com ele. E eu entrei em contato com ele, basicamente, o cara é Fernando Goldstein, o nome dele, tá? Ele tem uma filantropia baseada no Brasil e nos Estados Unidos. Que legal. Ele financia muito, ele dá muito dinheiro. Essa Meduloblastoma Initiative capta dinheiro, milhões de dólares, tá? Até agora chegou a 10, eles querem chegar a 15 milhões de dólares. E ele deu do próprio bolso dele 4 milhões de dólares. Porque precisa financiar esses pesquisadores americanos, canadenses, alemães. Por que não no Brasil? Porque no Brasil nós não temos uma tradição e tem muita burocracia. Então eles precisam lá fora. E essa cura, se eles chegarem a isso, que eles vão chegar, vai servir para o mundo todo, inclusive em Bento, na Serra Gaúcha, qualquer lugar do mundo. A ideia é que não se precise pagar para isso, porque o meu câncer não tem protocolo. Se trata como se trata outro tipo de câncer. E por que nas crianças é mais comum e mais agressivo? Porque esse câncer se desenvolve na infância. E mais agressivo porque pega a criança exatamente no período de desenvolvimento. Pois é, desenvolvimento de órgãos, tudo isso. Tanto olha uma criança de 12 anos, por exemplo, por que ela não tem 12? Ela não parece ter 12, ela parece ter 8. Porque na época que ela tinha que desenvolver, ela fez radioterapia e quimioterapia. Lá fez assim nela. Encolheu. Segurou o crescimento. Salvou a criança, porém ela ficou comprometida. E eu tenho 2 filhas, não posso ver as minhas filhas espirrando que eu fico ansioso. Claro. Eu também sou muito assim, cara. Então tu imagina uma criança no andar em que eu estava fazendo quimioterapia no hospital, era só criança. Foi no Moinhos que tu fez aqui? Aí eu fazia a quimioterapia nos dias que as crianças estavam lá. Então, até o meu quarto era pintado com leãozinho, girafinha, macaquinho, para criança. Então, com a minha idade é muito mais raro em termos de câncer. Na semana passada, eu participei de um simpósio internacional. Eu vi nas redes sociais que tu colocou ali. Neuro-oncologia pediátrica. Tu inclusive falou nesse simpósio. Falei. Tu falou basicamente da tua minha experiência. Era um congresso médico. Só eles queriam ver alguém que tinha sobrevivido ao câncer e podia falar. Porque esse câncer é muito mais normal em criança. Então eles não costumam ouvir o lado das crianças. Porque a criança não quer falar. E eu tenho essa habilidade de poder falar, claro. Inclusive em inglês. Tu é fluente em inglês, né? Sim, italiano também, tá? Legal, cara. Aliás, estou fazendo italiano agora. Pô, bacana. Pagando uma dívida histórica. Ainda não falo bem. O dialeto tu não fala por ser da região, não. O dialeto é esse o que o pessoal fala? Dialeto, a minha avó falava só o dialeto em casa. Isso aí. Italiano. Italiano, isso aí. Cara, me conta, passou toda essa fase aí, tu ainda, como tu disse, tu ainda te mantém, né, vigilante, acompanhando e tal. Como é que foi a volta, cara? Quando tô pronto pra voltar, eu passei pelo câncer, eu tô curado, porque hoje tu diz isso, né, tô curado, tô acompanhando, mas tô curado. Como é que foi a volta, cara? Tu pensou, eu vou voltar pra atualidade? Sim. Como é que foi isso, cara? Depois da quimioterapia, eu fiquei com umas sequelas.
Uma delas é a voz. A voz. Como vocês estão ouvindo, tá? E outra foi a neuropatia periférica. Então eu estou fazendo fisioterapia e fonoaudiologia todos os dias para voltar a ter uma voz. Faz em casa ou tu vai para um local fazer? Eu faço em casa. Faz em casa. Legal. Só na terça-feira tem uma fonoaudióloga que eu vou na RBS. Legal. Pô, bacana. Que eu sempre fiz com fono com ela. Mais de 10 anos eu faço com ela. Tu fazia antes, então, por causa da profissão? Por causa da profissão. Porque eu sempre acreditei que se o Bonner faz fono, por que a escola não pode fazer? Vou chegar lá, com certeza. Talvez tenha uma sequelinha ali uma sequela de movimento na perna. Mas a voz, bem provavelmente, vai voltar. Eu estou me esforçando para isso. Muito. Hoje eu não tomo mais nenhum remédio. Não tem mais remédio. O último foi Effexor, que é um antidepressivo, que foi diminuindo aos pouquinhos sob orientação psiquiátrica, que é muito importante. Fui diminuindo aos pouquinhos até zerar. Aliás, 2 meses atrás eu parei de tomar. Bom, nesse processo todo eu aprendi algumas lições que são muito importantes. Uma delas é o tempo. Normalmente, raramente, aliás, eu almoçava. Quando almoçava, era um sanduíche. A minha janta era boa, tá? Como eu falei antes. Mas eu raramente almoçava. Eu ficava um tempo inteiro conectado. As redes sociais te encurralam, né? Tempo inteiro. Outra coisa, a minha mobilidade afetada, eu passei a descer devagarinho degrau por degrau. Antes do câncer, eu descia correndo de 2 em 2 para economizar tempo. Só que agora eu desço devagar e não perco tempo com isso. Outra coisa que eu acho importante, agora minha comida esfria no almoço. Vai com mais calma. Muito mais calma. E sabe quanto tempo dura meu almoço? No máximo 30 minutos. Qual é o problema de almoçar em 30 minutos? Se legalmente eu tenho que parar para almoçar, é durante pelo menos 1 hora. Qual é o problema? WhatsApp. Tu vivia conectado. Vivia conectado. Tem uma coisa que aconteceu comigo. Olha só como eu era doente do tempo, né? Quando eu terminei o câncer, fui olhar meus e-mails. E a minha caixa de e-mails tinha 175 mil e-mails. Eu fui apagando. Tá louco, cara? Apagando. Chegou lá pela metade, mais ou menos, tinha um e-mail assim: pode conectar. 00:02, 00:03. Assim, passado meia-noite. Pode conectar. Era uma resposta do cara da rádio, da central técnica, porque eu estava em casa. Fazia os programas em casa. E eu fui olhar o histórico, ele era eu, 10 para meia-noite, dizendo assim: vou conectar para entrar no ar. Eu fiquei pensando assim, associei o dia com o fato. Naquele dia eu tinha acompanhado o dia inteiro uma negociação entre o Carrefour e a família do rapaz que foi morto lá. Sim. E aquela negociação foi feita em São Paulo. Eu estava acompanhando ali como jornalista. A negociação começou da manhã e só fechou às 11h30 da noite. E eu o dia inteiro conectado. Aí quando eu recebi a informação, eu queria dar o furo, queria dar em primeira mão. Então eu entrei no ar. Provavelmente, não lembro, tá? Mas provavelmente entrei no ar depois da 00:20. Então, se eu entrei no ar 00:20, eu possivelmente dormia à 1 da manhã. Só que eu acordava às 4. Então, naquele dia, se eu dormir 3 horas, foi muito.
3 horas. Tu tinha programa de manhã às 4? Eu acordava às 4. E aí era o seguinte, eu tomava banho, tomava café. A atualidade era às 9, né? A atualidade é às 8h10. 8h10. Só que eu entrava na Gaúcha, no Macedo, no Gaúcha hoje, às 5h20 da manhã. Verdade. E às 5h20, enquanto isso, eu já estava no WhatsApp combinando com a minha editora da RBS-TV que ia falar no primeiro comentário. E o primeiro era às 6h30 da manhã. Então eu tinha que acordar cedo. Antes de entrar no ar, eu tinha que me atualizar, saber o que tinha acontecido nas últimas horas. E olhem a responsabilidade. De fato, eu era muito responsável e workaholic. Porque tu acha que eu me lembro disso? Não me lembro. Me lembro de acordar cedo, me lembro de dormir em horário difícil, mas eu não me lembro de... Eu sou testemunha de estar dizendo, porque agora a gente começou a falar pelo WhatsApp faz uma semana mais ou menos, e nesse tempo todo eu te mandava as mensagens, mas entre o tempo de eu mandar e tu responder é um tempo considerável, né? Então isso é prova de que tu meio que te desligou disso também, né? Me afastei do celular. Tá certo. E a minha mulher, muito mais sábia que eu, dizia: não fica tanto tempo conectado. E dizia: já pensou se me passa uma mensagem em furo jornalístico? Não posso ficar desconectado. Eu ficava o dia inteiro olhando. Então as pessoas dizem assim: como passou rápido esse 2023. Olha, ano que vem vai passar mais rápido ainda. 2025 vai ser pior ainda, e assim vai. Por quê? Porque cada vez mais a gente está conectado com coisas que nos enquadram. O tempo vai, as redes sociais, a internet, tudo vai fazendo a gente fazer mais rápido isso, ficando mais ansioso. Outra coisa, antes do câncer, plano de saúde era um gasto. Hoje é um investimento. Porque tu não passa por isso sem ter um bom plano de saúde. Cara, imagina o que tu ia gastar se tu não tivesse um plano de saúde. Eu sei quando deu a primeira cirurgia, tá? E foi muito dinheiro. Eu fiz 2 cirurgias, 33 ciclos de radioterapia, 6 ciclos, 33 sessões de radioterapia e 6 ciclos de quimioterapia. Sei lá quanto ia dar. Pergunta quanto eu gastei. Nada. Meu plano cobriu tudo. Outra coisa. Rede de apoio, como eu falei. Tu não sucede. Tu não tem uma boa rede de apoio. Mulher, amigos, pessoas não te abandonam. Bons profissionais. A minha opção foi pelos profissionais no melhor hospital. Essa foi a minha opção, porque era uma situação gravíssima. Então eu precisava ir para um hospital e estar rodeado de bons profissionais, bons médicos, boas enfermeiras, bom staff médico, clínico. Por exemplo, o Bill Gates não chega lá sozinho. O Bill Gates brilha, mas ele teve a parceria de muitos bons profissionais. O Steve Jobs não chegou lá sozinho. De novo, Steve Jobs era um gênio, brilhou tudo, mas ele estava cercado de bons profissionais. Exatamente. Warren Buffett não ficou bilionário sozinho. Ele tinha bons profissionais ajudando ele. Então, por que eu não sou ele, tá? Mas por que a escola não pode se cercar de bons profissionais para suceder, para ter a sua vida salva? Com certeza. Outra coisa do tempo, eu vou voltar ao tempo, tá? Eu sou de uma geração que a qualidade de trabalho era medida pela quantidade de horas que trabalhava. Não é assim. Hoje quanto mais eficiente tu é, melhor tu sucede, mais facilmente tu sucede. Então, quando você também me ensinou isso, é ter mais equilíbrio laboral, eu diria.
Várias lições, né, cara? Várias lições. Que é isso que o câncer me deixou, né? Vou te contar uma história cômica, porque agora eu posso rir disso, né? Na época foi uma tragédia. Uma vez eu estava internado no hospital. E aí eu tinha que fazer um exame, eletrocintilografia. Já ouvi falar. Aí é o seguinte, eu fui levado para uma sala, eu estava na maca, e nas minhas pernas foram instalados eletrodos. E um médico fica dando choquezinhos para ver se a perna reage, para ver qual é o problema. E esses choques são acompanhados no computador. Aí nesse meio ali estava o médico, 2 enfermeiras e um residente. Ele ficou meia hora lá dando choquezinho em mim e tal. Eles, pá, chega, acabou. Tu tem neuropatia periférica. O diagnóstico é esse. Aí o residente olhou para ele e disse, doutor, você pode repetir o exame que eu não entendi direito? Eu disse, não, comigo não. Pega outro paciente aí, aprende com outra pessoa. Teste, eu vou fazer com outro. Essa condição, né, uma condição, essa neuropatia, tu consegue curar ou tu ameniza ela? Tu consegue curar. Consegue curar. Tu ameniza ela bastante, tá? Comecei com cadeira de rodas, evolui para andador. Sim, falou que estava de cadeira de rodas, tá certo? Evolui para andador. Ficou um tempo com andador também. Andador. E depois agora, no caso, a bengala. A cadeira de rodas eu doei. Mas tu já tá te locomovendo muito bem, cara. Tu já tá, pô. Que bom. Mas ainda tem um pouquinho de tontura, sim, né? Tu ainda sente um pouco. Eu te pedi, a tua volta, quando tu voltou, tu disse pro pessoal, tô em condição de voltar, o pessoal te convidou para voltar, hoje tu tá como colunista do Zero Hora, né? Isso. Como é que foi a tua volta aí, o período que tu sentiu que tu tava legal, assim, que tu... Eu tava escrevendo em GZH, tá? Aí... Tu não era colunista antes do jornal, né? Não. Tu fazia rádio e TV, já tava rádio na TV, né? Tu fazia RBS de manhã, né? RBS não tinha... Bom Dia Rio Grande. Bom Dia Rio Grande. Na RBS TV. Isso. Fazia dois comentários, 6h30 e 7h30. Aliás, a Gaúcha tem uma audiência extraordinária. Como tu disse, o Atualidade é o programa de maior audiência de hard news do Rio Grande do Sul. Naquele horário, tá? Naquele horário ninguém bate a Gaúcha. Aliás, o povo gaúcho é interessante, porque ele gosta de notícias daqui. Porto Alegre é a única cidade, a única capital brasileira que uma rádio de notícias lidera a audiência. As outras todas são rádios musicais. O que diz isso sobre o gaúcho? O gaúcho gosta de notícia. Informação. Gosta de se identificar com uma empresa. O jornalismo está nas horas difíceis. Onde é que está o jornalismo hoje? Está em Porto Alegre, nas enchentes. Onde é que estava o jornalismo semana passada? E ainda está lá. Roca Salles, Mussum, Cantado, Santa Teresa. Aqui no Rio das Antas. Aqui. Alcântara. Santa Bárbara, ali, Alcântara. O jornalismo está onde a notícia está. Eu ouço muita gente dizendo assim, o jornalista gosta de notícia ruim. Não, a gente não gosta de notícia ruim. A gente gosta de notícia que tem interesse público. E a notícia que tem interesse público agora é a negativa. Ela pode ser uma vitória. Aliás, eu prefiro cobrir uma vitória do que uma tragédia. É muito melhor para mim. Bom, aí eu tava na Atualidade, quando eu tive câncer, como eu fiquei com essa voz aqui, aí comecei a escrever. Uma coisa que eu não admitia em hipótese alguma era me livrar da possibilidade de ler. Daí o médico me tranquilizou e disse, não, isso não vai ser afetado. Tanto que um dia me perguntaram até recentemente, quantos livros tu leu depois do câncer? Senhora, acho que uns 50, 60, nunca contei.
Mas tu leu isso? Sim, mais até hoje. Lê mais de um por mês, então, claro. Sim. Eu tenho 3 tipos de livro, tá? O mais pesado eu guardo do lado da minha cama. O médio é na minha casa, em algum lugar, na sala, no quarto, na sala, em algum lugar. E um leve que eu trouxe agora para Bento, para ler. Aliás, depois daqui eu vou pro meu hotel. Sim. Ler. É um fininho. Menos de 200 páginas. Que eu não quero carregar peso. Qual é a minha preferência? Por história e biografias. Eu gosto muito de história, cara. Muito história. Tu aprende muito com biografias, né, cara? Tu aprende muito, assim. Aí tu vê por quê? Porque eu quero entender melhor a história. Por exemplo, eu li a biografia do Stalin. O Stalin é um vilão. Aí tu entende. O Stalin, na verdade, era um terrorista. Eu li quem era o pai do Stalin? O Lenin. Eu fui ler a biografia do Lenin. Que não se iludam, tá? Ele morreu em 1923, pouco tempo depois da Revolução de Outubro. E foi ele que concebeu aquela ideia de coletivização das fazendas, que era basicamente o que o regime soviético fez, que era expropriar a fazenda em propriedade para o Estado. E ninguém podia ganhar dinheiro com aquilo. Por isso muita gente fugiu da Rússia. Que revolução é essa? Outra coisa, eu li a biografia do Mao Tse-tung da China. E o Mao Tse-tung foi um outro vilão que ninguém se toca disso. Primeiro, essa revolução cultural dele, a revolução cultural é uma babaquice. Porque a revolução cultural nada mais foi do que o assassinato de intelectuais, professores universitários. Verdade. Os alunos se revoltavam contra eles e matavam essas pessoas. Mas o Mao Tse-tung também matou milhares de pessoas de fome. Por quê? Que ele fez a coletivização das fazendas, a ponto de as pessoas ficarem tão desesperadas que elas arrancavam cascas de árvores para se alimentar. E aí cada fazenda tinha um soldado comunista vigiando a fazenda para eles não se apropriarem da comida. E essa comida, esse alimento era trocado com a União Soviética em troca de tecnologia militar. Porque o Mao Tse-tung tinha uma convicção que ele queria transformar a China num exército potentíssimo. Potência mundial na área. Eu li a biografia do Hitler também. Esse foi um vilão... nem vou falar. Li a biografia do Benito Mussolini, fascista italiano. Olha, Mussolini... Tudo isso, tu tinha o hábito de ler também antes? Sim. Tu lia muito Sempre também? li. Mesmo na correria, tu tinha o hábito de ler bastante? O hábito da leitura, eu desenvolvi dentro de casa. Meu pai, sem escola, aos 5 anos, quando eu completei 5 anos, ele me deu um livro, um dicionário. Dicionário que acho que não existe mais, né? Mas há 42 anos tinha um dicionário. Ele me deu o dicionário com uma plaquinha, a plaquinha em ferro, dizendo assim, Daniel Escola. Ele me deu e eu guardo esse livro até hoje. Poxa vida. Inclusive, uns anos atrás, antes de morrer, ele mandou restaurar o livro. Então a plaquinha sumiu, porque o livro está muito desgastado, né? Mas a restauração recuperou. Eu guardo como se fosse... Que legal, cara. Aí durante meu pai não dizia assim, leia. Ele só enchia o caso de livros. Meu pai tinha mais de 1000 livros. Pô, uma biblioteca dentro de casa, cara. E não era um professor universitário, nem tinha se formado, curso superior. Não tinha, era um cara simples, hein?
gerente de recursos humanos da empresa Gasola, que faliu. É uma metalúrgica, né? Metalúrgica. Na época, dessa época aí... Coisa de cozinha, né? Garfo, faca, bandeja. Hotelaria. É, isso aí. A melhor lição de ética eu aprendi com meu pai. Aos 5 anos também. Meu pai era workaholic, que nem eu era. Ele ia trabalhar no fim de semana. Puxa vida. E me levava junto. E meu irmão era 2 anos mais novo que eu. Aí um dia a gente foi trabalhar com ele e nos levou junto. Ele disse, gurizada, enquanto eu trabalho aqui, vocês podem dar uma rodada aí na empresa. Na fábrica. A gente foi, tava todo desligado, tudo pagado, claro, né? A gente foi no setor de polimento. Chegamos lá, tinha uma caixa de colherinha prontas para serem polidas. Tava lá abandonada não, mas tava na frente da máquina, não tem ninguém, vamos pegar. Eu me lembro a cena, eu e meu irmão mergulhando as mãos na caixa, enchendo as mãos de colherinha e botando no bolso. Aí a gente foi pro carro. Quando eu entrei no carro, meu pai ouviu aquele barulho. Ele disse, o que vocês têm no bolso aí? Mulher. Aí eu peguei e mostrei, eu disse, tem isso aqui, ó. Aí ele disse, vão já agora lá devolver essas colheres aí, não é de vocês isso aí. Tem que dar de volta. Inclusive na volta, passe ali no segurança, no seu Zé. E diz que vocês estão indo. E pede desculpas. E eu, cabeça baixa, meio chorando, assim, meio choroso. Fui lá, devolvi as colherinhas, voltei na portaria, eu disse, José, desculpa. Meu irmão, por quê? Porque eu peguei colher, o pai mandou voltar lá e devolver. Então até hoje eu me lembro. Uma lição, né? Lição de ética. Um baita de uma lição. Meu pai não precisou escrever assim, ética, isso. Ele só demonstrou. É isso aí. Então até hoje eu me lembro daquilo. E eu carreguei para a vida toda. E eu aplico no dia a dia. Cara, hoje tu não... tu sempre teve, no jornalismo, no rádio, tu sempre teve, como nós falávamos em off aí, um veio muito pro lado político, né? Isso. Hoje os teus escritos na coluna semanal do Zero Hora, eles não tem mais nada de política. Eu acho que eu me desgastei demais com política, sabe? Eu acho que o Brasil passou uma transformação nos últimos anos que foi muito difícil. Inclusive, teve uma época que eu fazia palestras sobre isso, né? Sobre previsões políticas para o ano seguinte. Que tu deu aqui na UX que eu assisti foi sobre isso. Né? Foi sobre isso. E eu sou uma coisa que... Até o casaco que eu tava, cara. Tu tava com um casaco de lã azul, tu comentou hoje comigo, isso. Né? E aí e naquela oportunidade ele vinha falar sobre política, sobre fake news. É isso aí, exatamente. Sobre como a Deep Web ia prejudicar a eleição. E mostrei um vídeo que era uma pessoa dublando o Barack Obama. Foi 2018 isso aí. 2018. Antes da eleição de 2018. Acho que foi. Foi. Eu fiz um alerta. Esse é o nível que pode chegar. A pessoa pode pegar um qualquer que manche internet, vai pegar um cara que nem Barack Obama e vai dublar em cima dele. E vai misturar e vai aparecer Barack Obama falando. Não era. Isso acontece. Olha o que aconteceu de 2018 para cá, em 5 anos. Entendeu? E eu tinha receio, inclusive, de ser pego eu. Nunca fui, ainda bem. Mas eu sei de vários políticos que foram. Então, naquela época, já se alertava. Olha, a eleição não é mais a mesma, não é mais o santinho, não é mais o informativo folheto. É diferente, a coisa está na internet. A internet é boa, sim, é boa. Mas ela é ruim porque ela dá voz e possibilidade para quem não... A fake news sempre existiu. A fofoca sempre existiu. O discurso apócrifo sempre existiu. Só que agora tem uma plataforma para divulgar isso. E as pessoas acham que é verdade. Uma vez eu fui a São Paulo no voo
E aí, meu celular estava desligado, modo avião e tal. Quando eu embarquei em São Paulo, a pessoa que estava ao meu lado, um senhor, abriu a primeira coisa, Facebook. Começou a ver um monte de fake news ali. Eu fiquei olhando assim, não falei nada. Só pensando. Coisas, fake news pesadas, mentiras. Né? Uhum. Essa é a verdade. Mentiras. Ele estava lendo como se estava lendo Ele estava assimilando aquilo como uma verdade. Uma informação. Até ele olhou para mim e disse assim: tu vê, né, fulano de tal tá fazendo isso. Daí eu pensei comigo: vai dar errado isso aqui, não vai dar certo. Uma vez eu fui para os Estados Unidos para cobrir a eleição da Hillary contra o Trump. Uhum. Eu fui para Flórida. Eu cheguei lá em Miami, peguei um táxi. Aí no táxi porque eu ia no começo do Trump, no outro dia. Mas eu queria saber por que as pessoas estavam votando no outro. Ou na Hillary ou no Trump. Aí o motorista me disse assim: olha, eu sempre votei no Partido Democrata. Só que nessa eleição eu vou votar no Partido Republicano, no Trump. Disse, por quê? Porque claramente a Hillary está doente. Eu disse, meu Deus, doente? Como assim? Eu saí do Brasil, aconteceu alguma coisa com ela entre a minha viagem do Brasil para a Flórida, que eu não estou sabendo. Me senti muito mal com aquilo. Eu disse, doente como? Não, ela balança a cabeça. Ela tem Parkinson. Onde é que você viu isso aí? No Facebook. Isso. Tá explicado. Daí no outro dia foi no começo do Trump. E ali assisti o começo, porque 2 dias depois eu fui no começo da Hillary Clinton. E uns dias depois eu fui para Nova York. Porque lá o Trump estava lá e a Hillary estava lá. E o Trump estava no Hilton, na frente da Trump Tower, e a Hillary ia do comitê dela para o Jacob Jeffries. A Times Square fica no meio do caminho. Então eu decidi, olha, vou ficar no meio do caminho aqui, no Times Square. Eu manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio, exatamente. Aí tava todo mundo acreditando que a Hillary ia ganhar. Então tava todo mundo indo todos os jornalistas, turistas e pro Jacob Jeffries. A via Hillary. Só que a Hillary não ganhou. E eu acompanhando ali, já tinha acompanhado várias eleições, né? Ficou até o final lá, até o resultado. Não, depois ainda. Que 2 dias depois. Ficou depois. Aí daqui a pouco porque a eleição americana é um pouco diferente. São colégios eleitorais. Cada estado é um colégio eleitoral. E de acordo com a população do estado, ele tem mais ou menos votos no colégio eleitoral. Tem o peso dentro do colégio eleitoral, dependendo do... Aqui é voto direto, é voto indireto. Não voto no candidato. E ali, por exemplo, a Flórida é um swing state. O que é um swing state? Ora vota republicano, ora vota democrata. E é um estado que tem muito peso no colégio eleitoral. Outro estado que é swing state é Ohio. Ora é republicano, ora é democrata. São estados que, em tese, podem definir uma eleição, né? A Geórgia normalmente é o estado republicano. Normalmente. Essa última vez foi democrata. Então tem expectativa sobre esses estados. Então eu fui primeiro para Miami, onde está boa parte dos brasileiros, estrangeiros, né? E depois eu fui para Nova York. Quando eu estava em Nova York, eu estava acompanhando pelo rádio lá, a rádio 1010 Winds, que é uma rádio de Nova York, de notícias, tipo gaúcha, assim. Acompanhando pelo fone, e eu vi que o Trump começou a ganhar, Hillary não reagia. Aquela massa de gente começou a se deslocar para o Hilton Hotel. Onde estava o Trump. Onde Trump ia fazer a festa, o discurso de vitória. Aí, quando eu vi que ia dar o resultado para Trump, eu rumei para lá.
e transmiti para a Gaúcha da frente do hotel. Que legal. Porque a gente não podia entrar, jornalista não podia entrar no... Tu estava sozinho pela Gaúcha ou tinha mais gente contigo? Tinha o Rodrigo Lopes. Ah, tá. Rodrigo Lopes tinha ido para Ohio, outro estado. Então a RBS tinha 2 caras lá. Certo. Mas em anos anteriores, por exemplo, em 2008, eu também fui com ele para lá. Só que eu fui para Ohio e ele foi para Flórida. Nos encontramos em Chicago para a festa do Obama. 2004 ganhou o Bush. Eu estava em Nova York. Era Bush e John Kerry. Pô, tu fez alguma eleição, né, cara? Não, e ainda em 2021, 2019, eu fui cobrir a posse do Trump. Eu estava lá naquele dia da posse do Donald Trump em Washington. Que legal. Então eu tenho alguma coisa para contar, tu entende? Mas tu cansou um pouco da política. Não sei se a palavra é cansar, né, da política, mas não... Tu mesmo te desgastou, né, cara? Eu sei porque eu acho que a política rege as nossas vidas, tá? Sim, mas eu também não... Eu acho que eu me desgastei demais, assim, me incomodei demais. Por exemplo, eu tenho uma convicção, e às vezes quando eu escrevo sobre isso, eu me desgasto muito. Eu sou muito atacado, sou muito ofendido. Nenhum problema com crítica, nenhum. Aliás, recebo muito bem críticas. O problema é ofensa, sabe? Tu é desqualificado, tu não presta, não sei o quê. Familiar também, tu recebeu ofensa de família ou não? Não. Também. Cara. Também. Poxa, mas... É assim, ó. Não é onipotência nada, mas quando tu começa a fazer, tu sabe que a pessoa tem um lado. Pois é. Eu até admito. Mas aí a coisa piora quando esse lado da pessoa se interpõe enquanto trabalha. A pessoa começa a dizer assim: por que tu criticou um e não outro? Mas o fulano de lá faz isso. A comparação, né? A comparação. Aí eu corto a amizade. E eles já te dão um lado, né? Diz, não, tu tá do lado do cara lá. Tu é assim, tu é assado. É isso sou, aí. Cara. Sou eu. Quando a pessoa não entende o meu papel, eu acho que a melhor coisa é se distanciar. Eu cortei relações dos dois lados. Me afastei de um, me afastei de outro. Porque eu não quero brigar com alguém, não quero discutir, não quero bater boca. É por isso que hoje eu escrevo sobre outras coisas, não é me distanciando do tema. Quando eu voltar para a Gaúcha, é óbvio que eu vou abordar esses temas. Mas por enquanto, eu acho que é melhor. Tem muita gente boa fazendo isso todos os dias. Tem muita gente boa. Minha colega Rosane de Oliveira, por exemplo. Minha colega Jane Guerra, de Economia. Minha colega Juliana Bublitz. Tem uma galera aí, né? Não, tem muita gente boa fazendo isso, sabe? Por que a escola vai opinar num assunto político se ele pode falar sobre coisas que as pessoas não estão pensando, ou, por exemplo, não estão debatendo? Essa semana escrevi uma coluna que vai gerar alguma repercussão, provavelmente. Que é uma realidade nos Estados Unidos. Carros sem motorista. Quem imaginava que um dia a gente teria carros sem motorista? A gente começa a ver muito vídeo na internet, né? Acho que é um troço futurista. Verdade. E tu vai em São Francisco, por exemplo, tu chama um Uber, é carro sem motorista. Na China tem carro sem motorista, sendo testado. No Brasil tem a tecnologia, só que ela não foi para entrar em mercado. Eu fico pensando se isso vai funcionar aqui no país com o trânsito que a gente tem, com a loucura aqui. Talvez reduza a barbeiragem. Pois é, né, cara? Mas aqui no Brasil não tem lei ainda para isso, porque o Código de Trânsito brasileiro... Não prevê, né? Não prevê. O Código de Trânsito brasileiro diz que o motorista tem que ficar com as 2 mãos ao volante. Ficar sem motorista, nem motorista tem. Como é que fica? Tem que adaptar a lei. Tá certo. O veículo é mais caro. Ele não entrou em modo comercial ainda. Mas eu tenho certeza. Essa tecnologia começou a ser desenvolvida na década de 60.
em plena Guerra Fria, o Departamento de Estado americano. Dos veículos, isso? Sim. Guerra Fria. Década de 60, Já pelo previram isso. Departamento de Estado americano. Ou seja, a primeira pesquisa começou pelo governo americano. E agora, mais recentemente, foi aprimorado por várias empresas nos Estados Unidos, na China, na Europa. Mas o líder disso são os Estados Unidos. Governo americano. Na China também. E em terceiro, a Alemanha. Então essa tecnologia está nos continentes americanos, na América, na Europa e na Ásia. Ou seja, vai ser realidade. Finalmente. E vai chegar aqui, logo, logo a gente vai ver isso por aqui. É inevitável. Inevitável. Os carros elétricos, os carros sem motorista, carro elétrico é uma realidade. Aqui sim, a gente vê. Que era uma coisa que eu imaginei que ia demorar muito tempo para chegar, cara. Hoje é realidade. Novas fábricas vindo para cá, né? O preço já baixando, que era um absurdo o preço de um carro elétrico. Ainda é caro, mas já tem baixado bastante. Tu viu que não acontecendo em Detroit? Não. Lá em Detroit, no norte dos Estados Unidos, ficam as principais montadoras americanas. A GM, a Ford, todos, tá? Inclusive o apelido de Detroit é Motor City, cidade no motor. Porque as plantas são muito grandes lá. E aí começaram a entrar os asiáticos, Honda, Toyota, com carros muito mais eficientes e com menos consumo de gasolina. O que aconteceu? Essas empresas americanas diminuíram, começaram a demitir. O americano sempre fez um carro muito beberrão, né? Um carro que consumia mais grandes, motores potentíssimos. Nada contra, tá? Mas ele é um desperdício inacreditável. E agora as americanas se renderam para isso. Começaram a fabricar carros mais carros sustentáveis, híbridos elétricos. E provavelmente vão adotar agora no futuro, em algum momento, carros sem motoristas. Carro sem motorista é a mesma transformação que a gente vivia com a internet. Quando a internet surgiu, a gente disse, esse bicho papão vai acabar com o rádio. 95, 94, conexão de escada, aquela loucura toda. E aí eu já dizia assim naquela época, né? Não sou futurista, mas eu dizia, olha, vamos se abraçar na internet, que isso é uma tecnologia que não vai mudar nossa vida, vai muito, mas não pode brincar com a internet. 2 anos antes do câncer, eu fui chamado para uma reunião na RBS para discutir o futuro da redação. Eu disse, olha, o futuro da redação, eu acho que não vai existir redação. A gente vai poder fazer de qualquer lugar. Não precisa se deslocar até a redação. Pode fazer de onde estiver. De casa, uma viagem, em qualquer lugar. Tu já faz isso hoje, né? Tu já não vai mais para a RBS, vai pouco. 2 semanas só. Vai bem menos, né? Mas a minha situação é diferente. Né? Outra coisa que eu disse na época era o seguinte, eu não sei, mas eu acho que vai ter uma câmera acompanhando a gente. A gente vai ter que contar bastidores. Nem imaginei que depois viria a pandemia. Que ia acelerar tudo isso e nos obrigar a fazer de casa, remotamente. Verdade. E a câmera que a gente precisa mostrar, né? A gente precisa publicar tudo. Inclusive, a pandemia acelerou tudo isso, né, cara? Eu me lembro de ti fazendo de casa com as pequenas no lado e tal. Posso contar um bastidor dessa história. Me lembro, cara. A gente mora num prédio, numa região muito alta de Porto Alegre. Então, para fazer para a TV, eu escolhia fazer da sacada. Uma janela. E aí, pegava assim toda a cidade e o nascer do dia. E no horizonte era laranja, porque o sol estava nascendo. Poxa vida. Então, quando ele nascia, ficava uma imagem bem bonita, assim. E eu fazia minha participação ao vivo da sacada na minha casa. Só que para me proteger, eu fechava a porta da sacada e entrava vivo. E assim entrei várias vezes.
Só que uma vez, a minha filha veio lá e ela abriu a porta. Eu só ouvi barulho, eu estava concentrado falando assim. Ela abriu a porta, eu só ouvi. Eu disse, quem será que... Pensei, né? Quem será que está aqui? Será que é minha mulher? Mas a minha mulher não ia invadir a live assim. E continuei falando. E acabou só. Papai. Eu disse, o que eu faço agora? Continuei falando. Claro. Papai, quero mamar. Que é o que ela fazia todos os dias. Mas não sabia, não imaginava que estava no ar. Já vamos. Tenho mais autonomia para tomarem as suas decisões. Esse é o risco de fazer a participação de casa, né? É a semana do Dia dos Pais, a escola tá liberado. Bom dia, Jojo! A banda. Oi? Tu quer uma foto? Tu quer uma foto? Tá ouvindo na RBS TV. Tu quer uma foto? Tá, agora vai lá, vai tomar uma maca e papai já... Isso. Que amor, que lindo. Bom, a gente faz de casa, né, Simone? Uma criança não... Pois é. Qual foi a minha reação? Pegar ela no colo. E levar pra tela junto contigo. Ela disse, eu quero fazer... Porque ela viu, tinha um iPhone na minha frente, com fone. Ela disse, quero fazer uma foto. Eu disse, o quê? Querido. Uma foto? Mas o papai tá ao vivo na RBS TV agora. E coincidiu que aquela era a semana do Dia dos Pais. No domingo seguinte era o Dia dos Pais. Então, uma situação absolutamente sem previsão. Sim. Virou uma coincidência incrível. Foi na atualidade ou de manhã cedo? Na atualidade? Na RBS TV. Na RBS TV. Poxa vida. Não, imagem. Imagina. Que coisa. Daí até a apresentadora, né? Disse assim, não te preocupa, isso aí é a semana do Dia dos Pais, não sei Faz parte. Vamos Legal, ao vivo, cara. é isso aí, fazer de casa e tal. Legal. Cara, deixa eu te pedir. Tu já falou, mais ou menos, tu falando, tu já deu a ideia, né? Eu ia te pedir sobre futuro, né, cara? O que tu imagina aí? Mas tu já falou, né? Quando eu voltar pra rádio. Tu já te imagina voltando pra rádio? Escuta, sim. Essa é a minha vocação, né? Eu quero ficar lá. É minha vocação. Então, quando eu não volto, eu venho participar de podcast. Eu escrevo. Inclusive, estou escrevendo um livro. Pô, legal, cara. Contando a minha história. Escrevendo. Eu nem ia falar sobre isso, mas já que veio o papo. Estou escrevendo um livro. Que bacana. Contando um pouco dessa experiência. Eu sempre resisti. Tu tem previsão de lançar esse livro ou não? Acho que em março do ano que vem. Eu quero estar presente. Olha que legal. Esse livro, cara. Quero ir lá. Vem aqui em Beta. Pô, vamos organizar isso aí, cara. Vamos fazer. Que legal. E aí eu sempre resisti a escrever um livro. Inclusive as pessoas que eram próximas, muito confiáveis, boas de texto, já tinham escrito livros. Eles diziam, por que não escreve um livro? Eu dizia, não, quando eu me aposentar, lá com 65 anos, eu escrevo um livro. Escreve, vai ser legal, tu gosta disso, escreve bem e tal. Poxa, tu tinha toda uma bagagem, né? No jornalismo, creio que na tua vida pessoal, todo mundo. Fiquei procurando uma história, sim. procurando uma história, sim. Mas eu dispensava, mas ficava pensando naquilo, procurando uma história. Aí eu encontrei uma história. Em 2020, um ano antes de descobrir o câncer. E comecei a me informar melhor sobre aquilo, uma história real. Um caso que aconteceu em Porto Alegre. E era interessante porque eu tinha acompanhado como repórter em 2009. E tem várias reviravoltas, no caso, o resultado surpreendente. Não foi o caso Eliseu, né? Não, foi logo depois. O Marco Becker. Ah, sim. Ex-presidente do Conselho Regional de Medicina, foi assassinado. Tem várias reviravoltas. A investigação começou com numa linha e foi para outra. E eu acompanhei tudo aquilo como repórter. E a trama é surpreendente.
E a vida pessoal dele, que não interferia em nada para mim. Ou seja, tu não ia escrever sobre ti mesmo, tu ia escrever um fato. Um fato, isso. E agora o que tu tá fazendo agora é sobre a minha experiência como câncer. Cara, tem história aí, né? Tem história. E aí eu pensei assim, eu li todo o inquérito policial, 1000 páginas, li toda a denúncia do Ministério Público e li o primeiro parecer da Justiça, que era provisória. Eu tinha uma história ali bem complexa. Aí eu tive um câncer. Daí parou tudo. Já estava escrevendo? Não. Tinha começado. Rascunhei com uma coisa. As ideias e tal. Fiz um projeto, digamos assim. Mas para chegar ao projeto, tem que ter uma história boa. Claro. Eu fiquei acalentando aquilo, sabe? Aí quando eu vi câncer, eu desisti de tudo. Parei, não fiz mais nada. Abandonei a ideia. Daí, 2 pessoas muito próximas a mim vieram de novo. Olha, tá na hora de contar a tua história, tá? Aí eu descobri que a história era minha. A minha, como um jornalista, no auge da carreira, descobre um câncer e como ele lida com isso. Quais são as lições que eu aprendi com isso. Eu comecei a escrever e gostei da história. Gostei de... Que legal, cara. De escrever. Aí encontrei uma editora. Tu já falou sobre isso em algum outro podcast, sobre o livro ou não? O livro, acho que não. Não. Eu vi alguns podcasts aí que tu participou, mas eu não me lembro de ter contado sobre o livro. Acho que não. Não lembro. Inclusive, hoje, eu revisei um contrato com a editora. Que a editora promete lançar em março do ano que vem. Tem um tempo entre uma coisa e outra, né? Tá logo aí, né? Nós estamos quase no final do... Pô, que bacana, cara. Que legal. Inclusive tem uma parte ali que a minha mulher conta como é ser acompanhante de uma pessoa. Sabe, tem coisas que ela viveu, né? Que tu daqui a pouco tava no hospital, tava sedado, tava... Que ela foi meu braço direito, esquerdo e tudo. Que eu dei o celular pra ela e disse assim, agora é contigo. Quando eu descobri o câncer. No meu celular tinha aplicativo de banco, aplicativo de Detran, tudo eu fazia tudo pelo celular. Eu disse, olha, eu tenho que administrar, porque não tem mais condições de fazer isso. Então, por exemplo, meu Pix era com ela. Ela fazia Pix. Pagar as contas da casa, que era uma coisa bem complicadinha. E ela que fazia. Pelo meu aplicativo, eu dei minha conta bancária para ela. Bom, e aí ela tem até uma parte, porque ela descreve como foi uma pessoa com câncer. Porque tem um tipo de câncer de mama. A maioria dos maridos deixam as mulheres quando elas descobrem, maioria absoluta, percentualmente, deixa a mulher quando ela descobre o câncer. Eu nunca fui abandonado. As pessoas tinham um outro receio, que eu faço um esclarecimento ali. O câncer era transmissível. Câncer não é um transmissível. Tu viveu isso por parte de alguém que tu sentia que tinha preconceito? Deixa eu explicar para a pessoa. Poxa vida, cara. Câncer não é transmitível. Porque a gente estava na paranoia da pandemia. Que tu falava com a pessoa, a saliva poderia respingar da pessoa e ela pega Covid. E o câncer é diferente. Só tu tem. Tu não transmite num abraço, num aperto de mão, num beijo. Tem um livro que explica muito bem isso, que não é sobre isso, mas explica muito bem isso, que é o Imperador de Todos os Males, escrito pelo Siddhartha Mukherjee, que é o maior especialista do mundo em câncer. Câncer é basicamente uma célula que por algum motivo se forma mal e ela replica. Então pode ser um câncer de pele, pode ser um câncer de mama, pode ser um câncer na perna, pode ser um câncer no pâncreas, em qualquer lugar, inclusive na cabeça, que foi meu.
E tem um outro livro que é o Anticâncer, do Dr. David Schreiber, que ele diz o seguinte, ó, basicamente, tem uma frase muito boa dele: todos nós temos um câncer dormindo na gente. Em algumas pessoas se desenvolvem, em outras não. Ainda bem, na maioria não se desenvolve, mas no meu caso se desenvolveu. Tem muita gente que perguntou para mim, mas tem mais câncer agora, é mais comum. Não, agora tem mais pesquisa, agora tem mais diagnóstico. Tem mais informação disponível, tu fica sabendo dos casos assim, claro, com velocidade muito maior, né? E outra coisa, por exemplo, Napoleão morreu de dor de barriga. O que Napoleão tinha? Possivelmente um câncer no estômago. Por isso que ele tinha dor de barriga. Ele morreu na ilha de Santa Cecília, Santa Lucia. Tu imagina a dor, né? Que milhares de pessoas passaram. Não tinha a menor ideia. Em qualquer lugar do corpo, né? A menor ideia de... E esse livro do doutor, ele teve câncer. Porque um dia ele estava fazendo ele conta no livro, um dia ele estava fazendo um teste, morreu infelizmente, ele era francês, mas dava aula numa universidade americana. E um dia, por acaso, ele estava fazendo um exame lá com cobaias, alunos dele, e um aluno faltou. Ele disse, não vamos cancelar o teste aqui, vamos fazer, e eu me proponho a fazer. O cara estava fazendo ressonância e disse, o senhor tem um câncer, o senhor tem tumores na cabeça, vários. Daí ele viu, que nem eu não acreditou. Só que o livro dele é como a alimentação pode, não é autoajuda, tá? Mas como a alimentação pode te ajudar a prevenir o câncer. Tem um outro livro que eu adorei, que é Hoje Eu Venci o Câncer, do meu colega Davi Coimbra, da RBS, que é sensacional. Porque eu conheci a história, mas ele teve os detalhes, né? O que ele tá pensando. Vivenciou, né? Vivenciou. Que é o teu caso, né, cara? Tu vivenciou isso aí. Então nós vamos ter o Escola de Volta na Gaúcha assim, no rádio e escritor de livros. Do primeiro de talvez muitos aí, né? Eu vou dar arrancada, vamos ver como é que fica. Isso aí vai ficar bom, tenho certeza que vai ficar. Cara, eu tô muito feliz de ter sido recebido aqui, de tu ter topado vir a Bento Gonçalves exclusivamente para gravar esse podcast comigo. Tu não faz ideia da felicidade, assim, da realização, porque eu depositei nesse podcast um legado. Se eu tenho que ter um legado para mim, claro. Eu fiz muito tempo política, ainda faço, mas eu queria ter algo um pouco dissociado da política e deixar isso como um legado de dizer, poxa, eu estou produzindo um negócio legal. Cara, quando tu topou, eu disse, pô, eu tô no caminho certo, Então eu te agradeço, Escola, muito por tu ter vindo a Bento. Vou passar para ti poder te despedir do pessoal aí. Bom, mais uma muito vez, obrigado por ter me convidado. Espero que tenha contribuído com a discussão. Muito. Espero que tenha entendido minha voz. Claro que sim. Como eu disse, para mim é um prazer vir aqui, tá? Bento mora aqui, ó. Legal, cara. Muito bom. Até o próximo EscuSeuCast. Não deixa de curtir, comentar e, é claro, compartilhar os conteúdos que você vê aqui todas as semanas. Forte abraço. Brother, cara, poxa vida. Tu não faz ideia de como eu tô feliz.